Bom dia, meu povo, tudo bom com vocês? Eu tô bem, obrigada. Hoje eu vou fazer um vídeo contando para vocês como é a educação aqui no Japão. A educação, todo mundo aí no Brasil, ou quem é de fora, né? Fala, nossa, a educação do Japão é de primeira. Realmente, tem um lado realmente que é muito positivo, onde eles fazem as crianças serem mais independentes. E eu vou levar vocês agora nesse trajeto aonde as crianças vão todos os dias andando, todos os dias. Faça chuva, faça sol, eles têm que fazer esse caminho. Ainda que é um retão, né? Mas é assim, papai e mamãe não podem levar. A não ser que a criança tenha se acidentado, machucou a perna. Aí, ok, o pai e a mãe podem levar, né? Papai e mamãe também tem que participar. Então é feita uma escala para os pais estarem também na rua, ajudando as crianças que vão sozinhas para a escola. Principalmente os pais das crianças da primeira série. Esses têm muita coisa para fazer na escola. Então, às vezes, tem que faltar no serviço. Mas é assim, pais têm que participar. E aquele pai que dá desculpa não vai ser bem visto. Então, vai ser apontado como o pai que não colabora, o pai que não está nem aí para o filho. Então, como o Japão vive muito de aparência, o japonês vive de aparência. Então, não pense vocês que aquela mamãe fica quietinha. A mamãe não fica quietinha, não. A mamãe bota a boca no trombone. Então, os pais nunca querem ser mal vistos, né? Então, sempre participam, sempre estão colaborando, alguns com a boa vontade mesmo de querer participar, porque o filho está ingressando na escola. Olha esse retão, tá vendo? É esse caminho que as crianças que moram aqui nessa região têm que fazer. A minha filha, quando completou 7 anos, ela saiu da creche e ingressou para o ensino fundamental. E ela tinha que fazer esse trajeto. As crianças são orientadas sempre a manter esse trajeto. Elas não podem cortar caminho. Elas não podem ser levadas pelos pais, assim, de carro, né? Então, logo no início, quando a criança ainda não sabe andar direito na rua, que imagina o medo, né? Você deixar seu filho pequenininho, que não tem experiência ainda de andar sozinho, ir para a escola. Então, na primeira semana, são grupos grandes de crianças já maiores que acompanham as crianças menores, as que estão iniciando. Então, elas vão caminhando e orientando. Então, aquela criança que vai, se equilibra aqui no paralelepípedo, o líder do grupo fala, não, você não pode fazer isso que é perigoso. E se ela não obedece, né? Aí é comunicado na escola. Olha, tal aluno durante a caminhada não obedeceu, e isso posteriormente vai ser levado para os pais. Então, é assim, todo cuidado com a criança. Tem voluntários que são pessoas de idade, eles vestem uma roupa para dizer que são voluntários e vão assim, sinalizando, né? Aonde tem carro, em cruzamentos, eles ajudam as crianças a atravessar a rua. Então é tudo muito bem organizado no Japão. Eu estou fazendo exatamente o trajeto que as crianças fazem. Olha aqui, o bom é que é retão, tá vendo? Ó, eu vim lá de baixo, tá vendo? Esse era o trajeto que a minha filha fazia. E elas vêm brincando, elas fazem amiguinhos, né? É uma farra. Então, é aí que começa
a vida social das crianças, né? Elas estarem se comunicando de verdade com o coleguinha, fazendo amizade. Então é uma coisa muito saudável. E esse é o caminho que elas fazem todos os dias durante 6 anos. Essas bandeirinhas que ficam aqui na esquina é para os voluntários ajudarem as crianças a atravessar a rua. Então aqui tem a faixa de pedestre. Em cada esquina fica um voluntário. Fica um ali, fica um aqui embaixo. Em cada esquina aonde é perigoso, fica voluntários em pé, ajudando e auxiliando os carros a pararem para as crianças atravessarem. Então, esse é o trajeto aqui, tá vendo? Olha, gente, em dia de sol é uma maravilha, mas faça chuva, faça sol, frio ou calor, as crianças estão sempre indo a pé. Então, aquele negócio de papai e mamãe deixar na porta da escola é só na primeira semana. E a pé. Papai e mamãe não leva de carro. Papai e mamãe leva a pé para a criança ir se habituando a caminhar sozinha. Ou então até ela arrumar um amiguinho que possa ir junto com ela, né? E a criança que não vai para a escola, né? Vamos supor, faltou, o pai não comunicou e o professor percebe a ausência da criança. E o que acontece? A escola entra em contato com os pais e fala: fulaninho não veio para a escola, o que aconteceu? Aí o pai fala: ai, esqueci de ligar, desculpa, hoje ele está com febre. Entendeu? Agora, se o pai fala assim: como não foi, eu deixei ele ir na escola. Aí a escola se mobiliza a buscar essa criança. O que aconteceu? Então aquela criança que cabula a aula, ela não vai ficar em paz, porque o professor vai buscar ela até lá nos Cafundó do Judas. Existem aquelas crianças que têm muita dificuldade de se comunicar, de fazer amigos, porque é excessivamente tímido. E isso muitas vezes não é trabalhado dentro de casa, ou o pai e a mãe estão muito ocupados sempre e acabam não percebendo que aquela criança tem algum problema. Ó, tá vendo aqui? Aqui nessa esquina fica uma pessoa voluntária, né? Que vai indicar a criança a seguir por aqui e não atravessar aqui. Porque esse aqui não é rota de estudante. Então elas têm que seguir uma rota. E essa aqui é exatamente o caminho que eu estou fazendo. Eu estou mostrando para vocês a rota. E isso aqui na época da cerejeira, meu povo, que já, final de março, já tá tudo florido aqui. É lindo demais. Então eles vão caminhando, olha aqui quanta segurança, tá vendo? E aí eles vão seguindo. Hoje é um domingo, tá super tranquilo, mas dia de semana aqui é um vucu-vucu danado, porque é criança de escola, é criança que vai estudar lá na cidade, que tem que pegar o trem. E aí ali fica logo ali na frente, fica a estação, onde tem trabalhadores, tem estudantes, então aqui é muito movimentado. Olha, aqui tem uma ruazinha, tá vendo? Logo ali tá a escola, naquele cercadinho branco. Mas as crianças não podem atravessar aqui para ir ali. Dá para cortar caminho, né? Mas não. Tem a rota certa e eles têm que seguir à risca as normas da escola para a segurança deles, né? Então eles continuam seguindo por aqui e logo ali embaixo no cruzamento eles vão atravessar. E aí, como eu estava contando, existem aquelas crianças que têm muita dificuldade de se comunicar, não conseguem fazer amiguinhos, estão sempre sozinhos, muito tristes, muito cabisbaixos. Então é aí que começa
a existir os problemas na escola, né? São crianças, muitas vezes, que precisam de ajuda. Minha filha, quando tinha 7 anos, ela tinha o biotipo diferente das crianças do Japão. Mirradinhas as crianças, né? As crianças do Japão são mirradinhas. Elas não são fortinhas como a maioria das crianças do Ocidente. E a minha filha era rechonchuda. Então, ela sofreu um pouco de preconceito na escola. Então, quando tinha trabalho de grupo, ela não era escolhida. Eles fazem as crianças pequenas almoçarem com as maiores da 6ª série. Então, as crianças maiores tinham que escolher uma criança que era menor para ser a representante e cuidar dela naquele dia. A minha filha nunca era escolhida. Ela era excluída. Aqui é onde as crianças têm que atravessar. Tá vendo? Fica voluntários de ponta a ponta aqui para atravessar as crianças. E aí elas atravessam aqui e seguem o caminho. E aí a minha filha, ela chorava muito, porque como ela sempre foi, eu dialogava muito com ela e dialogo até hoje. Então, gente, comunicação com os filhos é tudo para você saber o que acontece com eles, principalmente aqui no Japão. Então, eu começava a perceber que ela estava muito triste, muito quietinha. Aí eu comecei a perguntar como foi seu dia. E ela foi começando a me contar o que acontecia na escola. Que as pessoas comparavam ela com artistas obesos da televisão, sabe? E aí ela foi começar a ter problemas de convivência. Ela começou a ter problemas de comportamento em casa. Então, tudo isso eu fui acompanhando muito preocupada com o tempo. E aqui, por fim, chegamos na escola. Essa é a escola fundamental do bairro. Então, todas as crianças que moram aqui na região vêm estudar aqui. Tá vendo? A escola, ela fica aberta até de fim de semana. Então, nos fins de semana tem treinos de futebol ali no campo. Ou então fica aberto para a criança que está mesmo de folga em casa, ela possa vir brincar aqui na escola. Então tem um campo amplo ali que eu vou mostrar rapidinho, porque parece que está tendo treino. E eles vêm brincar de fim de semana com os pais, com o amiguinho. E é assim, tá vendo? Uma escola muito bem estruturada, muito bem cuidada. Vai da 1ª à 6ª série. E aqui não existe servente. Aqui quem cuida da escola são os professores junto com os alunos. Tudo sempre muito limpo. Tá vendo? Todo ano tem um mutirão dos pais, onde os pais têm que vir para limpar a escola. Olha só como é tudo limpinho. Olha que linda aquela árvore. Parece uma camélia, né? Que linda. Tá vendo? Muito limpinho, muito organizado. Eles ensinam as crianças a plantar. Ó, tá vendo os vasinhos? Isso normalmente na 1ª série. É quando eles ganham esse vasinho aqui. Eles escolhem uma mudinha. Ó como é a classe.
Super bem organizadinho, né? Tá vendo ali esse colchãozinho, essa almofadinha? Essa almofadinha amarela é um capacete. Ela vira um protetor caso haja um terremoto. Esse colchãozinho amarelo você abre e põe na cabeça para se proteger. Caso haja um terremoto, de repente eles aqui na escola, eles se protegem com esse capacete. Tá vendo, ó? Todos eles têm. E tudo muito bem organizadinho. Aqui é uma área muito importante, porque normalmente os pais trabalham. E a criança, no início da primeira série até a terceira, eles estudam meio período. Então, isso aqui vira como se fosse uma creche. Tá? Não é gratuito, você tem que pagar uma mensalidade. E as crianças ficam aqui sendo cuidadas por orientadoras. E elas olham as crianças até o horário que os pais vêm buscar, que saem do serviço, para a criança que fica muitas vezes sozinha em casa. Não tem vovô nem vovó para cuidar, eles ficam sozinhos. Então eles ficam aí nessas salas, e aí eles fazem lição de casa, tomam lanchinho, e aí eles são cuidados até os pais virem buscar. Aqui é o ginásio de esportes, onde tem os esportes de quadra, e eventos também são feitos aqui dentro, né? E no caso de um terremoto, a área de refúgio aonde nós moramos, aqui é um ponto também, essa escola. Essa escola também é um ponto de refúgio caso haja um terremoto. E aqui é a área de recreação das crianças, que no intervalo elas vêm brincar. É bem grande, tá vendo? Tem os eventos de esporte. Ó, é bem amplo. Então as crianças normalmente vêm brincar aqui. Então, e aí, que eu tava contando sobre a minha filha, ela começou a ter comportamentos que não eram o habitual dela, e eu comecei a perceber que ela estava tendo problemas na escola, que eram pessoas, crianças, que não aceitavam o jeito dela, então ela tinha que lidar com esse problema. Só que assim, eu entendi o problema dela, né? Só que muitas vezes os pais não conseguem compreender. Então, criticam a criança que ela não está se esforçando, que o problema está nela, né? Então, quando eu vi o problema na minha filha, eu levei para a escola. Então, sentei com o professor e conversei com o professor. Falei, olha, o comportamento dela está mudando, ela está passando por algum problema na escola. Então, eu quero que o senhor, por favor, observe. E assim eu fui me comunicando com a escola. Sempre. Saiu daqui da escola, desse ensino fundamental. E quando ela entrou no ensino médio, eu comecei a perceber que as coisas estavam piorando muito. Muito, porque ela não queria mais ir para a escola. Então, todo aquele problema que ela passou no ensino fundamental, ela transportou para o ensino médio. Então, começou a acarretar muitos problemas para ela. Não eram para os outros, eram para ela. Então, ela não conseguia se relacionar com os amigos. E aí eu vi que o negócio estava ficando sério. E aí ela mesma me pedia, falou, mãe, eu preciso de tratamento. E aí eu comecei a ligar para as clínicas, né, procurando um psicólogo.
em clínica, tá? E o que eles me diziam? Não, nós não podemos atender porque a clínica de psicólogos só vai atender a criança quando a escola falar que ela está precisando de tratamento. Olha o absurdo. Então a escola tem que entender que a criança não está bem, e a escola faz uma carta, e aí sim eles atendem aquela criança, porque no conceito de japonês a criança passa por fases de comportamento até atingir seus 15, 16 anos, entende? Então nem sempre ela é entendida como ter um problema de verdade. É fase, vai passar, entendeu? Isso na cabeça deles. Só que quando a criança tem um problema de verdade e que ela não consegue lidar com isso, o que ela faz? Vai ali no trilho de trem e pula, porque ela não foi compreendida. E aí sim a escola fala, nossa, aquela criança tinha problema. Na maioria das vezes não dá tempo. Sabe? Na maioria das vezes não dá tempo. E aí eu fiquei indignada. Eu falei, como? A minha filha está pedindo socorro e eles estão se negando a atender. Então eu levava isso na escola, a escola também falava, não, vamos aguardar mais um pouco, isso vai passar. Só que quem sofria as consequências em casa era eu, porque eu via que realmente ela estava com problema. Eu via que ela chorava pedindo ajuda. Então, quem foi a psicóloga dela durante todo esse tempo fui eu. E hoje, ela com 18 anos, ela por fim conseguiu que um psicólogo atendesse ela. Então ela me pediu demais, ela falou, mãe, por favor, eu preciso ir no psicólogo. Olha, conta aí, quantos anos foram? 12 anos, sofrendo. E eu sofrendo junto. Por que não atendem uma criança com qualquer necessidade? Ai, tem psicólogo na escola aqui. Tem. Mas nem sempre a criança quer ser ouvida por um psicólogo da escola, porque está muito próximo as crianças ao coleguinha. Então eles acham, isso era o pensamento da minha filha, tá? Eu já imagino que seja o pensamento das outras crianças também. Então o que eles acham? Que aquilo que eles vão dizer para o psicólogo da escola pode se espalhar. Então eles não confiavam no psicólogo da escola, achando que o psicólogo vai contar para a professora, que automaticamente a professora também pode deixar escapar para algum coleguinha. Então tudo aquilo que foi dito na escola para a psicóloga pode ser espalhado. Então minha filha falava, eu não quero ir para o psicólogo da escola, eu não confio nele, ou nela, né? Então quem foi a psicóloga dela fui eu. Durante todos esses anos. E hoje, por fim, com 18 anos, ela está sendo assistida por um profissional muito competente, muito bom, tem ajudado muito. Ela não tem mais aqueles altos e baixos, porque ela tinha um problema sério de estar no meio de muitas pessoas, porque ela achava o quê? Que estava todo mundo olhando para ela. Que estava todo mundo criticando a roupa dela, que estava todo mundo, sei lá, procurando defeito nela. E isso foi consequência do quê? Lá atrás, quando ela era gordinha, quando as pessoas ficavam apontando para ela, não quero ir com ela porque ela é gorda, não quero ir com ela porque, sei lá, não está no padrão, entendeu? Não quero, eu quero essa aqui que é pequenininha, mirradinha, e é bonitinha, entende? Então é complicado, né? E o japonês, a tortura não é física.
A tortura é psicológica. Japonês é craque. Vocês não têm ideia da capacidade que o japonês tem de humilhar uma outra pessoa. E olha aqui, eu vou dizer para vocês, não é só na escola, começa na escola e termina dentro do serviço. Eles têm que ser aquele assim, o líder, né? Se ele é muito gente boa, ok. Ele vai fazer de tudo para te ajudar e para reconhecer o seu trabalho. Mas se ele é um FDP, o que ele vai fazer? Ele vai te humilhar, mas ele vai te pisar. Entendeu? Vai te pisar e vai te colocar lá embaixo. Então o japonês consegue ser muito ruim quando ele quer. Isso lá da guerra a gente já sabe, né? Lá atrás. É polêmica essa conversa. Mas a gente sabe também que na época da guerra o japonês não foi lá essas coisas não. Né? O japonês foi muito ruim. Então, isso eu não sei se eles trazem já da genética, né? Mas existem japoneses muito ruins. Muito ruins. E por isso esse índice muito grande de pessoas que tiram a vida. Porque não vê a ajuda de outras pessoas, não tem ajuda de um profissional, não, principalmente, gente, não é compreendida dentro de casa. Isso é o pior de tudo. Você imagina se a minha filha, além de passar por todo esse problema, não tivesse ajuda e a minha compreensão, né? Porque para nós no começo foi muito difícil entender que ela estava passando por um problema. Eu achava também que era mimo. Ai, mimada, entendeu? Tá muito mimada, vamos cortar isso aí. Muitas vezes não é mimo, gente. Presta muita atenção no comportamento dos seus filhos, viu? Não julgue sem saber. Mas hoje, graças a Deus, ela tá sendo assistida, ela tá muito bem, ela tá feliz, não tá tendo mais aqueles altos e baixos, entendeu? Então, é preciso muita compreensão, é preciso muito amor para eles poderem ser ajudados. Porque senão o destino deles é trágico, tá? Japão, vocês sabem que o Japão, o índice de pessoas que não querem mais viver é muito grande. E já começa desde criança. Ou pessoas que têm problemas mentais de verdade. Então o que eles fazem? É o que eu comento muito aqui. Eles saem na rua e falam assim: hoje eu tô a fim de fazer maldade. E vai lá e faz maldade. Entendeu? Faz. Então é um cuidado dobrado que a gente tem que ter. A saber observar as crianças, compreender as crianças. E entender quando ela é mimada e quando ela está realmente com problema, né? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou contando um pouco desse lado, né, obscuro do Japão. Porque Japão é lindo, passear é maravilhoso, natureza é linda. Mas a vida não é só feita disso, não. Né? A vida do japonês, de quem vive no Japão, é muito mais do que isso. É muito mais do que passear, do que mostrar lugares, natureza. O convívio aqui com o japonês, com o comportamento deles, é bem diferente daquilo que vocês acham vendo na televisão ou vendo o que é o japonês aí no exterior, né? Porque o japonês no exterior é diferente do japonês que tá aqui no Japão, tá bom? E assim eu vou fazendo mais vídeos para vocês contando como é aqui no Japão, na minha vista. Isso é o que eu vejo, não é o que eu pesquisei ou do que falaram para mim, é minha visão, tá bom? Tchau, pessoal, fui. Agora vou às compras. Tchau!